Amados irmãos, amadas irmãs, saúde e paz. Nós estamos congregados num coração só, com a beleza e o mistério profundo da liturgia que celebramos nos permite. Este mistério grande une-nos em um coração só, irmãos e irmãs de longe e de perto. Através da nossa TV Horizonte e Rádio América, TV e Rádio da Padroeira de Minas. Neste serviço, graças a todos os irmãos e irmãs que generosamente, ao dizer, faço parte da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, ajudam assim a cuidar também dos pobres e deste santuário, centro de espiritualidade. Também chegamos através da Rede Minas de televisão e através das redes sociais, neste dia muito especial. Celebramos, no caminho do tempo pascal, a festa da ascensão do Senhor que sobe ao céu. Aquele que veio do céu, sobe ao céu. Celebramos esta festa voltando o nosso olhar de modo especial e reverente para todos os comunicadores. Hoje é Dia Mundial da Comunicação Social, promovido por toda a nossa igreja no mundo, com uma especial mensagem do Papa Francisco. E de modo muito especial nos congregamos aqui, nesta casa de clemência e bondade, para celebrarmos o dia bonito em que damos graças a Deus pelo dom precioso do Papa Francisco, há 5 anos em nossas mãos, iluminando nossas mentes e corações, a sua carta encíclica Laudato Si sobre o cuidado da casa comum. Nós muito nos alegramos, Padre Wellington Santos, que é o reitor desse santuário, Padre Carlos Antônio e Padre Wagner, por pró-reitores, e também os nossos colaboradores, por fazer desta casa de clemência e bondade a menor basílica do mundo, a Basílica da Piedade, no alto dessa serra, magnífica arquitetura divina, fazer deste lugar o ponto de união dos corações todos, de todo o nosso Brasil como igreja, concluindo esta semana Laudato Si, que vivenciamos de maneira tão bonita, tão profunda e tão interpelante. Por isso quero de modo muito especial, ao celebrarmos, dando graças a Deus, o dom dos 5 anos da carta encíclica do Papa Francisco, que desenha um horizonte largo, profundo, fecundo para todos nós, eu quero daqui agradecer todo o trabalho bonito da Comissão Episcopal para a Ecologia Integral e sobre mineração da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, na pessoa de Dom Sebastião Lima Duarte, bispo diocesano de Caxias, no Maranhão, juntamente com outros irmãos bispos e assessores, nesta tarefa bonita de traçarmos caminhos novos no horizonte interpelante, bonito, da ecologia integral. O trabalho desta Comissão Episcopal da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil promoveu nesta semana, a Semana Laudato Si. Por isso aqui estamos, dando graças a Deus e ecoando e chegando em tantos lugares, congregando irmãos e irmãs para, iluminados pela Palavra Santa de Deus, compreendermos que agora é a hora e não pode passar desta hora de um novo tempo com novos hábitos, com uma disciplina diferente, vivendo e tratando diferentemente a casa comum. Quero fazer um registro importante. A escolha deste santuário basílica da Mãe da Piedade, para ser o lugar onde nós nos congregamos, unindo nossos corações de irmãos e irmãs pelo Brasil inteiro, a partir daqui, tem um sentido muito profundo. Quero lembrar primeiro, na festa da Ascensão do Senhor, quando o Senhor sobe ao céu,
quem permanece com os seus discípulos, ajudando-os certamente pela luminosidade maior da sua fé e da sua compreensão amorosa, é ela, nossa mãe, a amada Mãe Maria, Mãe de Deus e nossa, ajudando-os a permanecer firmes, esperando o cumprimento da promessa que o Senhor lhes fizera de mandar o Espírito Santo e revesti-los do poder do alto. Também aqui estamos, e é importante nesta casa de clemência e bondade, porque aqui é um jardim, o jardim da Mãe Maria, o jardim de Nossa Senhora, a Serra da Piedade, aqui em Minas Gerais, é, pois, um dom precioso de nós todos, herança nossa, que somos desafiados a preservar e defender. Concluir a partir daqui com essa celebração, proclamando a palavra de Deus, a experiência bonita da Semana Laudato Si, promovida pela Comissão Episcopal para a Ecologia Integral e sobre mineração, tem um significado muito especial. Aqui, em um terreno de mais de 1.200.000 metros quadrados, esta herança que é nossa, um jardim, o jardim de Nossa Senhora, nós aqui travamos emblematicamente uma grande luta contra a depredação do meio ambiente. E aqui se faz, lamentavelmente. Por isso estamos defendendo o conjunto da Serra da Piedade, para fortalecer a luta contra a mineração, contra os desmandos, contra legislações que favorecem o lucro e a ganância, e que continuam a permitir extrativismos e passar por cima de pessoas, comprometendo exatamente o meio ambiente, consequentemente as nossas vidas, porque em razão dos comprometimentos do meio ambiente, ensina-nos a ecologia integral, nós pagamos preços de muitas pandemias, inclusive essa que está pesando sobre nossos ombros de modo muito forte, a pandemia do coronavírus. Todo mundo sabe. E é simples dizer, não por ironia, não caiu do céu. Foi produzida exatamente pelo nosso jeito de viver na casa comum e de não levarmos em conta o princípio fundamental e ponto de partida, que o outro é sempre mais importante, especialmente o outro que é o mais pobre e o sofredor. Por isso é importante estarmos aqui para dar voz à igreja em todo o Brasil, no horizonte da ecologia integral, na defesa de tantas pessoas que precisam e que estão exatamente sendo sacrificadas por lógicas, inclusive, lamentavelmente, lógicas legislativas que depredam o meio ambiente, simplesmente para encher de dinheiro bolsos de alguns pequenos grupos, enquanto eles vão passando como um trator, destruindo a natureza e nos fazendo a todos, e a eles também, porque a pandemia do coronavírus está provando isso, não poupa ninguém, passando por cima de todos. Somos chamados, portanto, e aqui estamos numa luta, inclusive agora, quero compartilhar isso com todos, movimentação de rochas, inclusive com perigos sérios, exatamente porque aqui, não no nosso terreno, mas também passando por dentro do nosso terreno, a mineradora tem um movimento de 200 a 400 carros, caminhões carregando minério. Outra mineradora aqui ao lado, uma luta enorme. Por isso somos daqui porta-voz dessa chaga vergonhosa que nós temos que mudar com luminosidade para governos, para legisladores, para juízes, para nós todos, num tempo novo. Um enorme desafio. Por isso, a partir daqui, estamos trazendo esta voz, para que se faça o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, na segunda leitura hoje proclamada, nos disse: é preciso nos deixar iluminar o coração por Ele, Cristo, por uma verdade que ultrapassa simplesmente aquilo que é evidente, aquilo que nós dominamos, aquilo que nós achamos saber e aquilo que nós decidimos como o melhor.
Há uma luz que precisa, diz o apóstolo, escrevendo aos Efésios, que precisa brilhar em nosso coração. Por isso, essa luz nos vem hoje, de modo muito especial, neste horizonte rico e bonito, desenhado para a ecologia integral pela carta encíclica do Papa Francisco. Daí vem uma luz importante, sobretudo para compreendermos que não podemos continuar a tratar a natureza do modo como estamos, senão continuaremos a ter pandemias que vão dizimando vidas, como agora, lamentavelmente, dizimando um caminho nosso e nos desequilibrando como sociedade mundial e como sociedade brasileira. Precisamos desta luz no nosso coração para ver a natureza de modo diferente. E não nos deixarmos levar pela lógica simplesmente do lucro e de dizer é uma riqueza, vamos explorar, pagando um preço muito sério, comprometendo a nossa vida. Por isso, a ecologia integral nos põe parâmetros importantes e iluminadores para que cada um de nós se revista desta luz nova de Cristo e nos coloquemos no caminho da sociedade como cidadãos e cidadãs lutando para construir uma sociedade justa e solidária, sobretudo comprometidos na defesa dos direitos dos pobres. E assim edificar em cada um de nós uma sabedoria que nos faça compreender que precisamos mudar hábitos, que precisamos de uma nova disciplina, que agora é uma hora desafiadora para todos nós, no horizonte da ecologia integral, de uma nova cultura. A nova cultura com dinâmicas e hábitos novos, no modo de a gente se alimentar, de tratar e cuidar da nossa saúde, no modo de nós nos relacionarmos, no modo de nós vivermos uma espiritualidade e uma amorosidade que nos devolva aquilo que nós sempre perdemos pela força do amor ao dinheiro, do lucro, da ira, da violência e da falta de formação, levando-nos a um esvaziamento profundo daquilo que é o mais forte em nós, a dignidade de sermos filhos e filhas de Deus. A festa da Ascensão do Senhor que hoje celebramos, com a tarefa bonita de todos os comunicadores de plantar esta verdade, de fazer com que esta luz chegue em todos os corações, com uma comunicação de qualidade, pela verdade, vencendo as notícias falsas, as mentiras que são usadas para justificar posicionamentos, com uma comunicação assim, bater em cada porta e abri-las para que entre esta luz de Cristo. Nós, nesta festa da Ascensão do Senhor, enquanto caminhamos neste trajeto bonito do tempo pascal, nos lembramos. Há pouco, os discípulos viveram uma experiência dolorosa e cheia de tristeza, quando contemplaram, sem compreender a grandeza do mistério, o seu mestre pregado no alto da cruz. Uma tristeza profunda, desnorteadora, e que se reverteu exatamente em alegria como o Senhor lhes havia prometido quando o viram ressuscitado. Uma alegria que nasce de uma certeza que é alimentada por uma esperança fidedigna. O Senhor está conosco. E agora, na ascensão do Senhor, eles não vivem esta mesma tristeza. Não vivem esta mesma obscuridade por não compreenderem. Mas vivem como nós, igreja no coração do mundo, vivemos desafiados a receber dele o mandato que ele nos dá. Congregados neles, como nos mostra os Atos dos Apóstolos, neste capítulo 1, narrado por Lucas, congregados, o Senhor lhes adverte a respeito da sua subida aos céus. E sobe, deixando-os com interrogações, mas tendo plantado no coração deles uma certeza bonita que deve
iluminar e alimentar e fecundar o coração de nós todos, para que não percamos a coragem e não deixemos de ter esta luz que precisa brilhar em nosso coração. Garante-lhes que eles, permanecendo reunidos e congregados na unidade, lhes dará o dom do Espírito Santo e os revestirá com o poder do alto. E tudo isso o Senhor faz para lhes dar uma tarefa importante num mandato que nos vem narrado pelo evangelista Mateus, hoje no capítulo 28 do seu evangelho, quando este Senhor diz aos seus discípulos e a nós, e a festa litúrgica de hoje é exatamente para renovar este compromisso: ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a eles todas as coisas conforme ele nos tinha ensinado. Ide e fazei discípulos. A festa da ascensão do Senhor é para colocar no horizonte nosso como igreja este mandato. Não somos a igreja como clube de amigos. Não somos a igreja como defensores desta ou daquela posição extremada e polarizada. Não somos a igreja simplesmente porque nos satisfaz. Não somos a igreja para encher o nosso tempo. Somos a igreja para sermos os cumpridores amorosos e comprometidos deste mandato que o Senhor nos dá: ide e fazei discípulos. Para ser discípulo é preciso percorrer um caminho novo. E só na medida em que percorremos este caminho novo, nós nos tornamos capazes de fazer com que os outros se tornem discípulos dele, Cristo Jesus. O Mestre é único, Senhor. E a maestria só chega a nós e só é exercida por nós na medida em que nós nos fazemos discípulos. Por isso, ao dizer ide, é como se dissesse: em sendo todo dia na condição de discípulos e discípulas, farão outros se tornarem discípulos pela força do testemunho. O ensinamento é mais do que o compartilhamento de teorias ou de conceitos. O ensinamento de que o Senhor fala para a maestria do discípulo, fazendo de outros discípulos, é o testemunho. É a coragem de se debruçar sobre os pobres. É a disposição de dizer uma palavra. É a alegria da gratuidade de estar com o outro, de ser servidor. É o despertar de um sentimento profundo para perceber aquilo que é importante agora na vida do outro e ter coragem de se debruçar e de ir ao encontro. Ensinar não é transmitir simplesmente conceitos, ainda que importantes sejam eles para nos iluminar. Ensinar é uma experiência de compartilhamento de convicções, de modos de ser, de hábitos novos. Irmãos e irmãs, o Senhor sobe aos céus e deixa-nos a tarefa de continuar a sua honrosa missão, na qual somos inseridos pela experiência de sermos batizados pelo Espírito Santo de Deus. A missão que ele tem é dada pelo Pai que o envia como nosso Salvador e Redentor. E a nossa missão não é outra, senão, inseridos na missão dele, dar continuidade à sua obra de salvação. E a sua obra de salvação exige de nós voltar um olhar sobre a natureza, sobre a vida, sobre o outro, nos parâmetros da ecologia integral, que é agora a página nova para aprendermos o modo novo que precisamos como dinâmica de sociedade, como organização social e política, sobretudo tendo um ponto de partida importante. Os bens universais são destinados a todos igualmente. Nós, cristãos, assim como não cristãos, estamos convencidos de que os bens da criação, com o olhar de Deus,
e com o olhar de Deus, o olhar verdadeiro de filhos e filhas dele, os bens da criação são de destinação universal. Por isso a nossa igreja, que respeita a propriedade privada, põe a regra de ouro de que a destinação universal dos bens está acima da propriedade privada. Por isso, quando lançamos no horizonte, nos parâmetros da ecologia integral, o nosso olhar sobre o mundo, constatamos, lamentavelmente, que ele continua cada vez mais excludente, injusto, e que é preciso agora uma nova lógica. Por isso estamos no caminho como cristãos, para anunciar o Evangelho, e anunciá-lo com a força do nosso testemunho, nessa experiência bonita de aprender um novo caminho. Que a nossa igreja em todo o Brasil, com essa ajuda importante da Comissão Episcopal para a Ecologia Integral e sobre Mineração, numa luta insana, numa luta desigual, numa luta que é terrível, nós continuemos nos parâmetros da ecologia integral o nosso caminho, aprendendo e ensinando com a força do testemunho, nesse compromisso bonito, importante e fundamental, de olhar a casa comum com outro olhar e de lutarmos por uma sociedade mais justa e solidária, sobretudo pela urgência do direito dos pobres. E assim edificando em nós um jeito de a gente ser, que seja à altura da dignidade maior que nós temos, que é sermos filhos e filhas de Deus. Continuemos esse caminho e que venha em nosso auxílio o Espírito Santo, para que cumpramos o mandato que o Senhor nos deu de ir e de fazer discípulos todos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando as coisas do Senhor.